Gravando, presidente. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 22 de setembro de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Galderize Teles, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti, Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos. Desculpem. Dr. Otávio de Abreu Caiafa. Difícil hoje. E eu nem fumo, hein? Dr. Lucas Montenegro Figueiredo e Jean Carlos Alarcon Evaso. Bom, dando início aqui aos trabalhos, início aqui à pauta, vamos lá. Primeiro processo é o 41.45.239, transportadora Veronese, de relatoria do Dr. Odilo, é um recurso ordinário. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu vi a doutora Valdete. Tem mais uma pessoa na sala, doutora Valdete? Sim. Bom, mas está só para acompanhar o processo? É de algum processo que eu preciso anunciar? Não? Doutor Isabel, Jailson, doutor Isabel, Pois não. desculpa, perdão, acho que a Valdete ela vai participar como ouvinte pelo nosso cliente, a transportadora Veronese. Tá bem, não, é só para saber, Tá. Porque se eu precisar... Como a senhora estava perguntando só para ela, Sim, eu achei que ela fosse responder, mas aí eu acabei, assim, não quis interromper, mas... Mas eu acho que ela está tentando ligar o áudio, mas tá certo, tá bom, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, doutor Odilo, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor Lucas. A recorrente é uma empresa transportadora e a acusação fiscal se refere a acreditamento indevido de parcelas do ativo imobilizado. E são 3 acusações. A primeira, acreditamento indevido dessas parcelas do ativo imobilizado, tendo em vista que não houve prestações tributadas no período. E também não foi apresentado o SIAP. O item 2 da acusação, também crédito indevido de parcelas da operação do ativo imobilizado, sem que houvesse cumprimento dos requisitos da portaria 45/2001, ou seja, o preenchimento e apresentação do SIAP. O item 3 também, creditamento indevido de parcelas do ativo imobilizado, tendo em vista que as prestações de serviço de transporte não ocorreram no estabelecimento da autuada, e sim em filiais, no estado de São Paulo e, inclusive, em outros estados. E também deixou de preencher e apresentar o SIAP. São essas 3 acusações. Foi apresentada defesa, foi mantida em primeira instância, então foi apresentado o recurso ordinário. Muito obrigada, doutor Odilo. Doutor Lucas, por favor. Pois não. Muito obrigado, doutor relator, pelo breve relato e bastante esclarecedor. E a doutora Isabel, senhora presidente, meu bom dia a todos. Bom, vou tentar ser bem breve aqui, embora seja um auto com valor bastante relevante
e com 3 acusações aí bem semelhantes. Eu queria trazer primeiro o histórico dessa empresa, né? A Transportadora Veronese, ela foi fundada em 1968, então, quer dizer, a gente está falando de uma empresa que não é recentemente estabelecida aqui no mercado, uma empresa que já atua há bastante tempo, né? Mais de 50 anos de mercado aqui fazendo transporte rodoviário de cargas e também em uma parcela de transporte de passageiros, então não é uma empresa nova. Da mesma forma, também não é uma empresa que a gente encontra com frequência em processos desse tipo, né? Uma empresa realmente que, ao longo de toda a sua história, nunca sofreu uma autuação desse tipo, né? Uma empresa que atua realmente com bastante seriedade, o dono já é um senhor de mais de 85 anos. Então, realmente, a gente está diante de um caso específico que aconteceu nos anos de 2019 e 2020, graças a alguns deslizes, alguns equívocos do ponto de vista escritural e contábil, né? Nesses períodos, a Transportadora Veronese, ela adquiriu alguns veículos, né, para prestação dos serviços de transporte rodoviário de cargas. Ela presta serviço para uma empresa, assim, ela é a principal, talvez, principal cliente dela hoje seja a Raízen, uma empresa conhecida Brasil afora, assim, uma atividade, uma das principais empresas, né, do ramo de combustíveis, distribuição de combustíveis. E nessa prestação de serviço, roda o Brasil inteiro, obviamente, se estrutura em várias filiais, né, não só dentro do estado de São Paulo, mas na extensão no Brasil, aí, em vários outros estados, Minas Gerais, Distrito Federal, enfim, tem uma atuação bastante pulverizada e roda mais de 30 milhões de quilômetros por ano nessa atividade, né? E por uma questão organizacional e até de vontade de fazer os negócios aqui, sempre dentro do estado de São Paulo, onde ela foi fundada lá em Mirandópolis e tem negócios já enraizados lá naquela região, ela adquire os caminhões, né? Tem contratos já de vários anos, a gente juntou isso no processo, com concessionárias de veículos, de caminhões, né? E adquire sempre pela matriz. Isso não tem uma razão de economia tributária, nada do tipo. É uma razão histórica, realmente. Ela adquire os caminhões sempre pela sua matriz, embora tenha outras filiais dentro do estado de São Paulo e também em outros estados. Pois bem, dessas operações, nessas aquisições de caminhão, que ela fez sempre pela matriz, acabou não havendo o registro lá no bloco G, né, no CIAP, desses bens do ativo, desses veículos. E houve, mas mesmo não escriturando corretamente lá no bloco G, dentro do CIAP, houve o creditamento. Durante a fiscalização, em momento algum, questionou-se a idoneidade desses documentos, os caminhões estavam lá para vistoria, enfim. Não se duvidou que, em momento algum, que se tratava de crédito com origem inidônea ou que esses caminhões, esses veículos, uma vez adquiridos, eles não estivessem sendo empregados na atividade de transporte rodoviário de cargas, atividade que eles possuíam como princípio, tá? Então, a gente está diante aqui, então, de um erro meramente escritural e de obrigação acessória. Contudo, nos 3 itens da autuação, há um problema relacionado à glosa do crédito. Então, a nossa primeira nulidade, que a gente traz aqui dentro da defesa, né, do recurso ordinário, que foi apresentado também na impugnação e foi desconsiderado em primeira instância, é justamente relacionado a isso. Não houve um creditamento indevido. O crédito ele é legítimo e ele é devido. O que houve, no máximo,
foi um descumprimento de obrigação acessória quando da escrituração desses créditos. A forma correta, portaria, CAT 25, enfim, tem algumas formalidades ali que, de fato, não foram observadas. E basta olhar, FD, SPED, enfim, você olha isso e vê que realmente não foi escriturado. Mas isso não pode tornar o crédito ilegítimo e não passível de aproveitamento sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. E aí a gente chega na segunda premissa, que sai um pouco da nulidade, a gente, assim, junta duas nulidades praticamente, né? Esse erro da capitulação, né, de que não houve creditamento indevido, e sim um descumprimento de obrigação acessória, deveria ter sido objeto de uma outra penalidade, que não foi aplicada nessa autuação. E a segunda nulidade é que essa demonstração foi feita de uma forma muito desorganizada na autuação. Trabalho fiscal, verificando os demonstrativos 2 e B, está muito desorganizado, a gente não sabe em que medida houve esse creditamento indevido, qual a composição dos 148 avos que ele propôs no item 2 e 3, por exemplo. Então, está muito desorganizado. Mas a gente defendeu com base nas premissas adotadas no relatório circunstanciado. E agora, entrando um pouco mais no mérito, embora realmente não tenha havido esse creditamento da forma, com a formalidade observada pelo SEAP, a gente verifica que teve um erro de motivação aqui, um vício de motivação. Ele fala que não teve operação de saída tributada, porque verificou que essas saídas aconteceram pelas filiais, e também verificou que a prestação dos serviços com esses bens do ativo se deram fora do estabelecimento. Ora, andando aqui de trás para frente, pelo segundo ponto, logicamente, se tratando de bens do ativo, mas de veículos de uma empresa transportadora, não se pode exigir que ela atue dentro do estabelecimento. É a natureza da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas com uma empresa que atua no Brasil inteiro, coletar mercadorias aqui no estado de São Paulo e ir para outros estados, naturalmente. E quando ela retorna, até para se manter custo, ela precisa iniciar essas prestações de serviço em outros estados e trazer essa operação, trazer essas mercadorias para cá, para o estado de São Paulo ou para outros estados. Não pode ser penalizada com glosa de crédito o fato da empresa atuar no Brasil inteiro. Não tem lugar nenhum dizendo que uma empresa dentro do estado de São Paulo só pode atuar dentro do estado de São Paulo e que se ela atuar fora, ela não vai ter direito a creditamento, vai ter glosado crédito. É como se você estivesse diante de uma empresa industrial que falasse, não, você só tem crédito ao seu maquinário se você vender mercadoria aqui para dentro do estado de São Paulo. Se você vender mercadoria para fora, você tem que estornar crédito da compra do maquinário que você fez. Assim, ela está sendo penalizada pela própria natureza da atividade? Não nos parece fazer nenhum sentido. Tendo visto que a atividade de transporte rodoviário de carga, logicamente, não é feita dentro da garagem, dentro da circunscrição ali, da propriedade do estabelecimento. Naturalmente, ela é feita fora. Né? E um segundo ponto, agora olhando pela primeira forma que ela, assim, o fiscal utiliza como principal fator de glosa, é que houve um fator zero no cadastramento do SEAP, ainda que ele tivesse sido feito, porque essas operações não foram tributadas pelas saídas havidas pela matriz, e sim pelas filiais. Então, a gente junta no processo a gente junta aproximadamente da folha do 2324 até a 4507, mostrando todas as operações devidamente tributadas pelas filiais, e a maioria delas pelo estado de São Paulo. E detalhe, ela tem apuração centralizada na matriz. A gente está diante de uma empresa que tem apuração centralizada de ICMS. Na representação fiscal, eu perdi aqui as folhas, mas na representação fiscal, no parecer da representação fiscal, melhor dizendo, o próprio procurador fala, olha, realmente há apuração centralizada, mas a empresa não mostra que essa apuração centralizada aconteceu durante os 24 meses que se refere a que se refere à autuação. São a de 2019 e 2020, e não tem essa demonstração. Errado. Durante todo o período houve apuração centralizada
e a empresa juntou só documentos exemplificativos disso, mais de 6 meses juntados dentro do processo, demonstrando que a apuração durante todo o período foi centralizada, não tinha outro tipo de apuração. Em momento algum tentou se esclarecer isso. Preferiram fazer o trabalho mais fácil, glosar o crédito, manter a glosa, enfim. Então, assim, seja porque a gente está diante de uma operação naturalmente que ocorre fora do estabelecimento e fora do estado, inclusive, ou porque a gente está diante de uma apuração centralizada demonstrada dentro do processo e que esses veículos todos foram objetos de creditamento por se tratar de documentação totalmente idônea, em nenhum momento questionada, esse crédito é legítimo. E como não houve um questionamento somente da forma, gerando uma aplicação de uma multa, alguma penalidade por conta da não observância da formalidade, a gente não tem outra alternativa que não seja defender a legitimidade do crédito do ponto de vista material. Ele existe, ele é inequívoco. E isso naturalmente deve ser observado ou minimamente ser feito ali, na pior das hipóteses, uma espécie de reapuração utilizando uma métrica de creditamento quebrado, né, de 1,48 avos ali, fazendo cada um nota a nota para verificar qual que era o crédito que deveria ter sido apropriado de mês a mês e não todo. Quer dizer, um ajuste metodológico, né, de proporcional, né, de crédito, mas jamais a glosa integral do crédito em hipótese alguma. Eu acredito que os principais pontos eram esses. A gente tem outros pontos aqui, falar que nesse alto não foi observado o patamar da Selic, enfim, que é um assunto já simulado, não vou me alongar muito nesse ponto. Mas eu acredito que eram esses os principais pontos. Estou aqui aberto a qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado a todos. Doutor Lucas, parabenizo pela sustentação oral e pela objetividade. Eu devolvo a palavra para o doutor Odilo. Bem, como já foi exposto, são 3 infrações, né, envolvendo uma empresa de prestador de serviço de transporte. O item 1, a acusação é que não houve prestações tributadas no período. O item 2, e também não houve o SIAP. No item 2, não houve apresentação do SIAP. No item 3, as prestações tributadas foram efetuadas pelas filiais. E também sem apresentação do SIAP. A questão do SIAP, inclusive tratada pelo patrono, é incontroversa, né? A empresa admite que ela não observou a portaria CAT 21 com a elaboração do SIAP. A recorrente apresenta 3 preliminares. A recorrente alega que o fisco não teria sido claro na descrição das infrações que a empresa teria cometido, de modo que teria sido comprometido o seu direito constitucional de exercício contraditório e da ampla defesa. Tal fato estaria bastante claro no demonstrativo de 2, em que seria difícil constatar as infrações apontadas. A recorrente alega que o AIN aponta somente a falta de cumprimento de obrigações acessórias pela recorrente, de modo que não deveria ser cobrado o imposto, mas apenas a multa. Cita como exemplo específico a questão do SIAP, documento que, de acordo com o fisco, não teria sido preenchido pela autuada, mas que seria meramente acessório. A recorrente alega que, por ter crédito de ICMS em sua conta fiscal, o fisco deveria promover uma compensação entre os débitos do ICMS cobrados nesse AIN e tais créditos do ICMS. Inicialmente, eu faço um destaque da manifestação fiscal e também transcrevo uma parte do voto do julgador de primeira instância. Então, no item 9.2 do voto, conforme informado pelo AFR autuante, os demonstrativos foram elaborados a partir da resposta fornecida pela própria autuada, as folhas 266 e 277. Caso tivesse sido adotado o SIAP, tais informações estariam ordenadas de forma padronizada.
Porém, uma leitura atenta dos cabeçalhos das colunas, situadas na parte apropriação ICMS do demonstrativo 2 e seus totalizadores, revela total correspondência de tal demonstrativo e o presente aí, relato e quadro 1, sem cerceamento de defesa, como quer fazer crer a autuada. Os valores dos créditos glosados estão discriminados por período, mês, ano e por item, sendo que os valores do quadro 1 figuram totalizados no relato do AI, de modo que, no meu entendimento, as alegações da recorrente não merecem acolhida. Com relação ao não preenchimento do controle de crédito do ICMS de ativo permanente SIAP, instituído pela Portaria 25/2001, o meu entendimento é que é no sentido de que não se trata de mera obrigação acessória, haja visto que, por meio do SIAP, é que se apura o coeficiente a ser utilizado na apropriação de crédito referente ao ativo imobilizado, de modo que considero que as alegações da recorrente não merecem acolhida. Com relação à alegação da recorrente que, por ter crédito de ICMS em sua conta fiscal, o fisco deveria promover uma compensação entre débitos do ICMS, cobrado nisso aí, e tais créditos ICMS, como observado pela decisão ACO, tal alegação não encontra amparo na legislação aplicável, haja visto que o crédito indevido constitui infração à legislação tributária, não existindo na norma regra que afaste tal infração, devendo a eventual existência do credor na escrita fiscal do contribuinte, ou seja, consuma-se a prática da infração pelo lançamento indevido de crédito, e não pela utilização desse valor em posterior apuração de débitos e créditos. Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas pela recorrente. Em relação ao mérito, a recorrente apresenta as seguintes alegações. A recorrente afirma que o fisco, ao avaliar o ICMS indevido, não deveria se pegar a questões formais, como seria o caso do preenchimento do SIAP. Assim, toda a apuração deveria ser feita unicamente com base na verdade material. Do ponto de vista do mérito, a recorrente entende que a atuação do fisco teve por fundamento o artigo 66, parágrafo 2º do RICM, segundo o qual, para a apropriação dos créditos sobre a aquisição do imobilizado, deve haver uma relação entre o bem adquirido e realização pelo estabelecimento de saídas tributadas pelo ICMS. Entende ainda que o fisco concluiu não haver essa relação no caso concreto, ou seja, o fisco não teria encontrado provas suficientes de que o estabelecimento adquirente teria aplicado os bens do imobilizado na realização de saídas tributadas. Alega a recorrente, entretanto, que os ativos, caminhões e tanques, ainda que adquiridos por seu estabelecimento matriz, foram utilizados para viabilizar prestações tributadas, as quais foram realizadas por seus diversos estabelecimentos. Tais prestações consistem, notadamente, na realização de serviços de transporte sujeito ao ICMS. Para ilustrar esse ponto, a recorrente anexou uma série de documentos correlacionando os bens do ativo adquiridos com os CTEs emitidos. Afirma que, apesar de não haver disposição específica na legislação, o fato de os bens do imobiliário terem sido usados nas prestações realizadas por seus estabelecimentos filiais não seria suficiente para vedar a apropriação dos créditos. Isso porque sua apropriação de crédito seria feita de forma centralizada pela matriz, adquirindo os bens do imobilizado, de modo que todo o ICMS da matriz das filiais, ao final, seria apurado em conjunto. A descentralização do estabelecimento faria parte de natureza operacional da empresa, na medida que se prestaria serviços a empresas que atuam nacionalmente. Alega recorrente que o STF, no julgamento da DC 49, fixou o entendimento que a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do imposto. Por tudo isso, a empresa não enxerga vedação legal a apropriação dos créditos de ativo imobilizado da forma como foi feita.
Inicialmente, aqui eu faço uma transcrição da lei complementar, artigo 20 da lei complementar, que tem disciplina pormenorizada em relação à apropriação de crédito do referente ao ativo imobilizado e também da nossa legislação. Então, item 12.1. Como já havia me manifestado na análise das preliminares com relação ao não preenchimento do SIAP, instituído pela Portaria 25/2001, o meu entendimento é nesse sentido, não se trata de mera obrigação acessória, visto que, por meio do SIAP, é que se apura o coeficiente a ser utilizado para a apropriação do crédito referente ao ativo imobilizado, de modo que considero que as alegações da recorrente não merecem acolhida. Eu faço uma citação aqui também do trecho do julgamento de primeira instância, e tem 3.1. Como observado na edição a qual os registros de crédito devem ser apresentados de forma oficial e escriturados com as formalidades exigidas na legislação. No caso em questão, todas as informações devem ser apresentadas através da escrituração fiscal digital IFD e preenchido o respectivo controle de crédito, o SIAP. Haja visto que o direito ao crédito do imposto não é absoluto, devendo ser observado o disposto no artigo 20 da lei complementar e nos dispositivos da legislação paulista. Destaco também um trecho aqui da manifestação da adulta representação fiscal, e no item 13.3 do voto, pelo exposto, como observado pela adulta representação fiscal, após avaliar a regularidade dos créditos lançados pela recorrente, o fisco optou por considerá-los parcialmente irregulares, decidindo pela glosa parcial, devido ao fato de que, em primeiro lugar, a ausência de comprovação de que os bens do ativo foram efetivamente aplicados em saídas tributárias realizadas pelo próprio estabelecimento adquirente, isto é, estabelecimento matriz situado em Mirandópolis, como se constata dos demonstrativos de folhas 20 e 23. Em segundo lugar, note-se que a recorrente, mesmo argumentando nesse sentido, foi incapaz de comprovar que, ao longo do período contemplado na autuação, realizava a apuração centralizada do ICMS em seu estabelecimento matriz. Destaca a douta representação fiscal que, para ilustrar, veja-se que os documentos que comprovariam a apuração centralizada fazem referência apenas ao período de julho de 2020 a dezembro de 2020, folhas 2251, 2262. Contudo, o AIM contempla período bem maior, que vai de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conforme se nota no relato circunstanciado. Ou seja, não se pode afirmar, sem ressalvas, como faz a recorrente, que havia apuração centralizada do ICMS. Observa a douta representação fiscal que, no caso concreto, a própria recorrente reconhece que os ativos adquiridos, caminhões e tanques, estariam relacionados a operações, prestação de serviço de transporte, que acabavam sendo tributados em outros estados, como se vê em diversas ocasiões. As operações realizadas com base no ativo adquirido se iniciavam em outros estados da federação. E considerando que o ICMS incide no estado onde se inicia o transporte, o ICMS, nesses casos, era devido a outros estados, era devido a esses outros estados. Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 70, é permitida a transferência de crédito simples do imposto decorrente da entrada de bens de ativo permanente, de um estabelecimento para o mesmo titular, mediante a autorização da Secretaria da Fazenda. Procedimento não adotado pela autuada. Com relação à alegação de recorrente do STF no julgamento da ADC, fixou tese de que não constitui fato gerador transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, eu faço a citação de uma resposta de consulta que, na época, alegava que deveria se aguardar o julgamento. Então, no item 3.1, cabe ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Candir,
que possibilitava a cobrança de ICMS na transferência de mercadoria em estabelecimento da mesma pessoa jurídica, terá eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024. Por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade da C49, realizada em 2021. Pelo exposto, considero que as infrações fiscais estão devidamente caracterizadas e comprovadas pelos motivos acima expostos, de modo que as alegações da recorrente, no entendimento, não infirmam a ação fiscal. Do exposto, ficam mantidos os itens 1.1, 1.2 e 1.3 do feito fiscal. Com relação ao caráter confiscatório da multa, eu aplico o entendimento do artigo 28 da Lei 13.457, que veda afastar dispositivo legal com base em inconstitucionalidade. Entenda também que não deveria ter elevação da multa, haja vista que há cobrança de imposto. Com relação à atualização do valor básico da multa, eu cito a súmula 13/2018. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6.304. Por fim, com relação à aplicação da taxa Selic, como já decidido na decisão ACOP, o período fiscalizado é 2019-2020, posterior à alteração da legislação referente aos juros, né, em que se decidiu pela aplicação da taxa Selic. Então, na lavratura desse ano, já foi aplicada a nova legislação e os juros estão limitados à Selic, então não seria o caso de conhecimento parcial, haja vista que esse assunto está superado. Então, ante o exposto, conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os itens 1.1, 1.2 e 1.3 do feito fiscal. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise extensa, bem extensa. Doutor Galderizzi. Bom dia novamente, presidente, a todos os colegas aqui. Fazer o registro aqui de parabenizar a sustentação oral do doutor Lucas, sempre muito elucidativa. O cuidado aqui do doutor Odílio. Duas considerações, presidente, para ser mais objetivo e contribuir com a pauta. Em relação ao apontamento que o auto de infração deveria ter uma outra natureza de infração, que seria descumprimento de dever instrumental, me parece que o caminho adotado aqui na lavratura é um caminho condizente, porque o meio de não cumprir o dever instrumental leva a um creditamento indevido. Inclusive, essa é uma das funções dos deveres instrumentais, verificar situações de fiscalização de falta de pagamento de tributo, bem como as condicionantes de tomada de crédito. E há um ponto que eu achei muito interessante aqui, que foi trazido pelo patrono, que pese não ter sido explorado na sustentação oral, consta no recurso ordinário, que é o princípio da simetria ADC 49, do presente caso. O doutor Odílio acabou de fazer, inclusive, uma passagem. Só para fazer um registro, o meu caminhar de entendimento não é necessariamente no sentido que é exposto nessa decisão de consulta, eu tenho alguns pontos de advertência em relação a essa exposição, mas não é um mérito aqui ainda que estamos enfrentando, só para pontuar o patrono. Me parece, doutor Lucas, que nós temos um distinguish entre o que foi decidido na ADC 49 e o que está sendo colocado no caso em tela. Eu entendo o racional que foi tentado se colocar, inclusive achei inovador e interessante, mas a autonomia de estabelecimento que foi verificada na 166, ela não traz por trás da discussão condicionantes de cumprimento de deveres instrumentais. E é o que a gente está verificando aqui, a situação do SIAP, a delimitação para tomada de crédito e não limitação de tomada de crédito. Então, por esse sentido, eu já adianto que acho que não seria aplicável ao caso. Eram essas duas considerações, presidente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, doutor Galderizzi. Doutor Rubens.
também ao doutor Lucas, né? Entendo as colocações do doutor Lucas, e eu entendo também que as infrações foram cometidas por, não com dolo, mas por como o senhor me disse, um desentendimento a respeito da legislação tributária, principalmente em suas nuances, né? Com a questão da primeira acusação, que é a acusação mais pesada, digamos assim, né? Realmente não se trata de prestação de serviço dentro do estabelecimento, como o doutor expôs, mas acredito que foram, como uma transportadora, o fato gerador ocorre onde ocorre um embarque. Se todos esses embarques ocorreram em outros estados, o crédito não é devido ao estado de São Paulo, né? Entendo que, por uma questão histórica, todos os caminhões eram adquiridos pela matriz, mas há que se entender que, se esses caminhões trabalhavam nas filiais de outros estados, apenas realmente São Paulo não tem um ônus de arcar com esse crédito. Então, não há como tratar as alegações. Então, por esse motivo, eu acompanho o doutor Odílio, pessoal. Obrigada, doutor Rubens. Representação, quer fazer alguma manifestação? Apenas parabenizar o Dr. Lucas pela sustentação, o Dr. Odílio pelo voto e sem mais considerações, presidente. Muito bem. Bom, acho que acredito que... Doutor Isabel, Pois não. só um esclarecimento de fato, dois, na verdade. Pois não, pois não. O doutor Rubens pontuou a questão da inexistência de operações havidas dentro do estado de São Paulo. Na verdade, elas aconteceram dentro do estado de São Paulo também, mas pelas filiais. Tá? E aí o creditamento, o fiscal entendeu que não era devido, porque as operações não estavam se dando pelo estabelecimento matriz que foi autuado. Entendi. E elas aconteceram pelas filiais. E muitas dessas filiais, inclusive a gente junta aqui no processo, elas são aqui dentro de São Paulo. Tem Paulínia, não são em Mirandópolis, de fato, tem outros municípios. O veículo estava registrado na matriz, mas quem praticou o fato gerador foram as filiais. Isso, e aí o ponto que a gente causou estranheza é porque estava com a apuração centralizada, ela podia ser responsável por todos os débitos, mas não gozar dos créditos. Esse era o problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o doutor Odílio trouxe um ponto, que a aplicação dos juros já estava de acordo com a Selic, e não estão. Eu trouxe no processo lá uma tabela comparativa de alguns períodos, e basta olhar e verificar no site lá a margem, a métrica que foi utilizada na autuação, está dando diferença de, às vezes, até mais de 2%, 3% na aplicação. Então, acho que é um ponto que só gostaria de registrar, tá bom? Só para ter esse esclarecimento fático. Obrigado. Doutor Lucas, parabenizo novamente. O senhor demonstra que conhece bem o processo, conhece bem a matéria. Bom, eu acho que eu não tenho outros acréscimos, então eu vou encerrar debates. Doutora Isabel. Oi, pois não. Quanto ao questionamento do patrono, eu gostaria que o doutor Burbach se manifestasse, porque o meu entendimento é que seria a questão da Selic está superada, de acordo com o entendimento da representação fiscal e também da adesão à COP. Gostaria de ouvir o doutor Burbach. Sim, doutor Odílio. O auto ele envolve períodos posteriores a 2019, né? Então, desde 1º de novembro de 2017, já é aplicada a Selic. Existe uma diferença, isso eu vi em outro processo, numa forma de cálculo da Cefaz com a Receita Federal, porque sempre que tem a fração de mês, no nosso caso, se considera 1% naquele mês. Então, essa é a nossa forma de cálculo aí da Secretaria da Fazenda. Eu não sei como que é o sistema da Receita Federal, mas eu sei que existe uma leve diferença nessa questão. Mas essa questão do 1%, ela é uma coisa também pacífica aqui no âmbito do tribunal, né? Na fração de mês. Tanto vai dar aí no mês que inicia, como no mês que termina, no mês da autuação, né? O resto
O resto é a Selic pura mesmo, vamos dizer dessa forma mais coloquial, tá bom? Obrigada, representação. Quórum. Votação. Bom, então, o processo 41.45.239, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor Lucas. Senhora Valdete, esse é o resultado. Obrigado, senhor presidente. Eu vou me ausentar, pedir licença a todos. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos aí. Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Obrigado igualmente. Bom, agora é o primeiro processo da pauta, 4063.852, macro atacadista, processo de minha relatoria. Está presente o doutor Otávio, bom dia. Doutor Otávio vai fazer sustentação, né? Bom dia. Não, somente vou fazer acompanhamento. Só vai acompanhar, tá bem. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom, vamos lá. O voto está disponível. Deixa aqui, está aberto. Doutor, eu vou tentar fazer um resumo, porque depois, quando for publicado, o voto o senhor vai ter acesso à íntegra. Mas aqui é um retorno de diligência determinado pela Sexta Câmara Julgadora, ao analisar o recurso ordinário interposto pelo contribuinte, inconformado com a decisão recorrida que manteve integralmente a AIN com as seguintes acusações. Aqui, deixa eu pular aqui. Aqui, a autuada ela foi acusada de apropriação indevida dos créditos no livro de registro de apuração de CMS, nas GIAs, no período de janeiro a abril de 2010, a título de ressarcimento do imposto retido a maior em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Ao que consta dos autos, a autuada é dedicada ao comércio atacadista e varejista de mercadorias adquiridas de fornecedores estabelecidos fora do Estado de São Paulo. Afasta as alegações de nulidade na medida que foi possibilitado aos interessados o acesso aos autos, oportunizada a manifestação ao longo da instrução processual, foram preenchidos os requisitos do artigo 142 do CTN. Afasta as alegações de decadência. A regra prevista no artigo 150 não se aplica às infrações relativas a crédito, crédito, tem imposto, faltou aqui, e sim o previsto no artigo 173, em conformidade com a jurisprudência deste tribunal. O prazo decadencial relativo a janeiro, de janeiro a abril de 2010, não foi extinto, pois teve início em 1º de janeiro de 2011, a lavratura do presente aí ocorreu em 16 de setembro de 2015, com intimação da recorrente em 14 de outubro de 2015. No mérito, em setembro de 2008, a autuada era beneficiária do regime especial, processo número tal, sendo permitido apurar mensalmente os valores devidos pelas referidas entradas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nos termos do artigo 426. Os termos do regime especial mencionado prevêem o recolhimento em até 15 dias do mês subsequente, sem permitido abater eventuais créditos relativos ao ressarcimento do imposto. Artigo 269 do regulamento.
De acordo com a adulta representação, as folhas 170, as operações promovidas pelo contribuinte contavam com uma peculiaridade. Parte das mercadorias acima referidas, que deram entrada no estabelecimento na forma do artigo 26, era destinada a consumidores finais, não contribuintes do imposto, por um valor menor que o efetivamente recolhido antecipadamente, para uso ou consumo do contribuinte, e a outros estados. Também vale o destaque do presente trecho da manifestação da representação fiscal. Ficou faltando um pedacinho aqui. Ou seja, o regime especial restringiu os valores. Deixa eu só pintar aqui em amarelo, que vou ter que destacar. Ou seja, o regime especial restringiu os valores de ressarcimento decorrentes das operações interestaduais, cuja antecipação foi realizada pelo próprio interessado e apurada mensalmente com recolhimento até o dia 15 do mês subsequente, possíveis de aproveitamento e nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 269. A vigência do regime especial se deu entre 12 de setembro de 2008 e 30 de setembro de 2009, para verificação da regularidade dos valores lançados. Ao que consta dos autos, a decisão recorrida foi analisado o livro de registro de apuração do contribuinte, folhas tais, e os valores lançados no campo 057 outros créditos das GIAs ST a título de ressarcimento do imposto, além de GIAs, apuração de ICMS ST, folhas tais, do período idêntico. Foi constatado que a autuada apurou valores de ressarcimento referentes ao período 2008, lançados nas GIAs de 2010 extemporaneamente. De janeiro a abril de 2010, a recorrente utilizou-se do montante apurado em 2008. Em 2013, o contribuinte apresentou GIAs substitutivas de folhas 12, 15, contendo o lançamento de tais valores, as quais suportam a fiscalização. Por cautela, o julgamento anterior foi convertido em diligência, folhas tais, determinada pela 6ª Câmara Julgadora nos seguintes termos. Aqui, lá no item 1 dessa diligência, foi requerido o seguinte: ao entendimento, em relação à decisão da primeira instância, ao entendimento de que o regime especial concedido permitia à recorrente 2 procedimentos excepcionais. 1, apurar e recolher mensalmente os valores devidos por antecipação. 2, compensar nessa apuração os créditos decorrentes da antecipação realizada pela própria interessada. Em termos sintéticos, no entender do julgador da primeira instância, o regime especial permitia à recorrente creditar-se a título de ressarcimento do artigo 269, ou seja, do ICMS retida maior, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, somente se fosse decorrente da antecipação realizada pela própria interessada nos termos do regime. Parágrafo 5º, os créditos apurados na forma, aí vai lá para o item 9. A recorrente, por sua vez, alega a necessidade de que os autos sejam destinados à DEAT com o objetivo deste órgão esclarecer os benefícios previstos no artigo 1º, parágrafo 5º, do regime especial, notadamente quais são as modalidades. Quais são as modalidades de crédito que a poderia aproveitar. Ressalte-se ainda a informação dos autos de que a recorrente apresentou consulta formal para a DEAT, para que a DEAT esclarecesse as modalidades de créditos que poderia aproveitar. Considerando, portanto, as alegações, concedo prazo para a recorrente apresentar nos presentes autos as provas de negociações com o fisco estadual sobre as modalidades de crédito que poderia se aproveitar, cópia de consulta formal realizada junto à DEAT e, se houver, resultado da consulta. A ilustre assistente fiscal da DIFIS, em conjunto com a DIGES, elaborou decisão em folhas 290 a 291 para atender o despacho da presidência desse tribunal, de folhas 289.
Conforme transcrito acima, para atender à diligência, o contribuinte deveria apresentar provas das modalidades de crédito que poderia se aproveitar, cópia da consulta formalizada junto à DEAT e o resultado da consulta. No entanto, a autuada se manifestou acerca da diligência as folhas a 330, deixando de apresentar elementos que pudessem lidir a ação fiscal, ao atender de forma insuficiente a diligência determinada anteriormente. Adota a digníssima presidência deste tribunal solicitou informações sobre o regime especial, número tal, conforme folhas 289, recebendo como resposta. Aí eu transcrevo aqui a resposta, que no final diz o seguinte: assim, esclarecemos que o regime especial autorizava apenas para cada estabelecimento compensação dos valores a serem ressarcidos e decorrentes da antecipação realizada pela própria interessada nos termos do regime, dentro do próprio mês em que ocorressem situações geradoras previstas no inciso 4º do artigo 269, resultando em valor do imposto devido após a compensação correspondente às operações que realmente destinaram mercadorias ao mercado interno. A apuração do imposto deveria obedecer o regime especial vigente à época das operações, ou seja, 2008. Somente operações de entradas e saídas ocorridas posteriormente ao deferimento do regime especial, setembro de 2008, é que estariam adequadas à sistemática da apuração do imposto. Além disso, as guias referentes ao exercício 2010, entregues em 2013, não têm relevância para o caso. Quanto às alegações relativas ao julgamento RE do recurso especial 593.849 e as ADINs 2675 e 277, na sistemática da repercussão geral, entendo que não está adequado ao caso concreto, que trata de legitimidade de créditos aproveitados em desacordo com o regime especial concedido pela Cefaz. Aí eu repito aqui o que o regime especial autorizava, e que foi utilizado de forma irregular e, portanto, o trabalho fiscal não merece reparos, assim como a decisão recorrida, que deve ser acolhida por todos os seus fundamentos. No mais, eventual alegação de inconstitucionalidade da taxa de juros, mora, eu afasto, ainda foi lavrado de acordo com as normas vigentes e válidas, é incabível a redução ou relevação da multa, não há impedimento quanto à incidência dos juros, súmula 13, por todas as razões. No entanto, eu atendo aqui o requerimento da outra representação para a aplicação da nova súmula 10 para reduzir os juros ao patamar da taxa Selic. Portanto, conheço do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a nova redação da súmula 10. Como voto, senhores, eu vou ter que fazer um ajuste aqui e vou colar o voto novamente, mas é só um pequeno ajuste. Enquanto isso, eu passo a palavra para o doutor Rubens. Doutor Galderizzi. Sem problema, presidente, sem ordem de preferência aqui. É um prazer ouvir qualquer um dos colegas aqui. Presidente, só registrar a parabenização aqui, a análise do caso e pontuar que eu não tenho maiores considerações. Obrigada, doutor Galderizzi. Doutor Rubens. Eu também, que não tenho nada a acrescentar, acompanho seu voto. Obrigada. Doutor Odilo. Também acompanho o voto. Obrigada. Representação. Apenas parabenizar, presidente. Análise de regime especial é sempre uma coisa muito peculiar que a gente tem que fazer, e nesse caso, entendo que Vossa Senhoria agiu com bastante precisão. Então, parabenizar por esse voto. Representação, deixa eu falar uma coisa. Doutor Tiago, esse Vossa Senhoria doeu agora, mas eu vou entender, tá bom? Agora doeu, assim. Se Vossa Senhoria... Mas eu entendi. Deixa eu só corrigir aqui. Que eu perdi um pedacinho. Tá. Eu acho que ele está com a numeração... A senhora Valdete parece que está apreciando aí a sessão de julgamento. Ela ficou, na verdade. Eu não tinha visto. É que aquela hora acho que eu estava chamando,
mas ela acho que estava com. Acho que o áudio dela não estava aberto, acho que quem libera. Não sou eu Doutor, que libero. substituição tributária já é um assunto complicado. Aí tem um regime especial da substituição tributária. Aí, pela análise, eu entendi que mereciam Vossa Senhoria, assim, Vossa Excelência. Não, tá bom. É só que assim, né? A gente ganha uns anos a mais ouvindo isso, né? Ok. Deixa eu só colar novamente aqui. Agora foi. Bom, então, antecedentes, conhecido e parcialmente provido. Então, eu vou encerrar debates. Fórum. Votação. Muito bem. Então, doutor Otávio, processo 40.63852, o recurso ordinário foi conhecido parcialmente provido para aplicação da súmula 10 nos termos da nova redação. Tá bem? Tá certo. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa sessão. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom, o próximo processo é o 40.95453, Procter e Gamble. Processo de minha relatoria é um pedido de retificação de julgado. O doutor... Cadê? O doutor Jean está presente. O doutor Jean vai fazer sustentação, né? Muito rapidamente, mas tá. Então, deixa eu só fazer aqui Só fazer um resumo. Bom, aqui é um pedido de retificação de julgado interposto em face da decisão proferida por essa 10ª Câmara Julgadora, que manteve integralmente o AIM. A autuada em síntese, que a decisão monocrática teria corrigido erro substancial de acusação contra o elemento nuclear do lançamento, já que a descrição do relato infracional se referiu a operações realizadas entre os estados de São Paulo e do Espírito Santo, ao passo que o relatório de apuração de CMS e CMS-ST elencou documentos fiscais emitidos para o estado de Tocantins, ao passo que a decisão retificanda teria feito menções indevidas ao estado do Espírito Santo e a outras empresas não relacionadas ao presente processo administrativo. Doutora, eu acho que essa tem mais alguns pontos, mas eu acho que esse é o ponto aqui, talvez principal, do pedido de retificação julgado. Eu passo a palavra para o senhor, então. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todas e a todos. Até por ser um pedido de retificação com escopo limitado, eu vou ser bem breve. Só para reforçar, esse caso é um dos autos de infração lavrados em face da PIG no âmbito da Operação Elipse, então a matéria é conhecida aqui no TIT,
é exigido ICMS, juros e multa e UST. Em resumo, porque o fisco entende que não teria sido comprovada a saída de São Paulo das mercadorias vendidas, nesse caso específico, para a empresa Núcleo de Abastecimento de Artigos de Higiene ao Varejista, que está localizada no estado do Tocantins. Então, toda a acusação e a defesa giram em torno de comprovar a saída de São Paulo dessas mercadorias, porque o fisco cobra aqui a diferença de alíquota interna de 18% para a alíquota interestadual de 7%, que foi aplicada pela contribuinte, e o recolhimento do ICMS-ST. A contribuinte, ela apresentou defesa, isso só para fazer um histórico muito rápido, ela apresentou defesa e o julgamento foi convertido em diligência lá atrás, para que o agente autuante ele retificasse o lançamento fiscal, porque já foram identificados alguns vícios nos relatos das acusações relativos à atribuição de responsabilidade a sujeito passivo que não tinha participado da operação e a ausência de base legal associada à responsabilidade dessas pessoas físicas. E diante disso, foi lavrado um novo auto de infração, isso em 2018 ainda, e a contribuinte apresentou defesa complementar. Quando esses autos voltaram para novo julgamento na delegacia, o auto foi julgado improcedente uma primeira vez por conta de um erro na acusação quanto a esse elemento nuclear do lançamento. Então, a descrição do relato infracional, ele falava de operações entre São Paulo e Espírito Santo, e o relatório de apuração do ICMS e EST, ele elencou documentos para o estado do Tocantins, que era onde ficava de fato a empresa que se relaciona nesse caso. E aqui só para fazer um esclarecimento, nessa operação Elipse foram investigadas outras empresas e a própria PRIG recebeu autos de infração de empresas que estavam no Espírito Santo, de empresas no Tocantins, em outros estados. É uma operação complexa e confusa realmente. Então, assim, a gente entende esses equívocos que foram cometidos, mas o fato é que, nesse caso, isso já vem acontecendo desde o começo. E aí foi interposto recurso de ofício por conta dessa anulação lá atrás. Os autos vieram para cá, para a 11ª Câmara Julgadora a princípio, e foi anulada a decisão. O caso voltou para a DRJ mais uma vez, e aí a autoridade fiscal, a autoridade fiscal converteu em diligência para que fosse reparado esse equívoco de indicação de Espírito Santo e Tocantins e fosse retificado e ratificado o lançamento, e aí foi lavrado um novo auto de infração. Então, a contribuinte apresentou uma nova defesa contra essa autuação retificada, e aí a unidade de julgamento, a partir de então, manteve o auto de infração, sob o argumento de que não teriam sido comprovadas suficientemente a saída das mercadorias do estado de São Paulo, nesse caso, e aí a contribuinte apresentou o recurso ordinário, que subiu para essa 10ª Câmara, e foi negado provimento ao recurso numa sessão mais recente, inclusive sob relatoria da doutora Isabel. E agora a contribuinte apresenta esse pedido de retificação de julgado nesse contexto. Então, assim, o que eu queria destacar sobre esses casos da Operação Elipse, da PIG, é que existem processos para vários estados, existem processos com contextos probatórios distintos. Em alguns processos, a empresa de fato consegue produzir uma prova melhor porque era com um fornecedor que ela conseguiu obter documento, carimbo da Cefaz de destino, para comprovar a saída das mercadorias, entre outros elementos probatórios. Então, apesar dos casos serem de fato parecidos, eles têm deslindes diferentes. Tem casos com decisão favorável para o contribuinte, tem casos com decisão favorável para a fazenda, porque são muitos processos pulverizados no âmbito dessa operação. Então, em relação à decisão retificando agora, para a gente ser um pouco mais breve, novamente aconteceu um pouco de confusão, porque foi mencionada a empresa do Estado do Espírito Santo, que não tem relação com esse processo, e não só a empresa do Tocantins, e a contribuinte, o ponto todo aqui principal não é nem essa simples menção à empresa do Espírito Santo. No entendimento da contribuinte, com todo respeito à decisão proferida, não basta que seja omitida essa passagem equivocada a essas empresas que não são, e ao Estado do Espírito Santo, que não é objeto do presente processo administrativo. No entendimento da contribuinte, de novo, sempre com todo respeito aqui à decisão retificanda, os documentos relativos à pesquisa no site, nos sistemas da Receita, no Sintegra, a apresentação dos canhotos das notas fiscais, dos conhecimentos de transporte, dos DACTs emitidos pelas transportadoras e carimbados pela Secretaria da Fazenda do Tocantins, eles representam provas importantes de que os caminhões que transportaram as mercadorias objeto desse processo, eles chegaram ao destino para entrega dos bens ao adquirente nesse caso.
mas a decisão retificanda sequer menciona alguma dessas provas relevantes, e como, por exemplo, os canhotos das notas fiscais assinados e o fato de que alguns CTS têm o carimbo da Cefaz de Tocantins. Então, no que se refere aos demais elementos de prova produzidos, a contribuinte ela entende que a decisão se limitou um pouco a mencionar essas provas por alto e contrapor que o AIM foi baseado na Operação Elipse, como se isso fosse a prova suficiente para manutenção das exigências fiscais nesse caso. Diante desse cenário, o pedido de retificação ele é não só para que seja corrigido o erro de fato da menção ao Estado do Espírito Santo, mas considerando que o caso vai subir para a Câmara Superior e que a gente também já tem ciência de como a Câmara Superior julga casos desse tipo, que ela precisa muito de uma análise expressa das provas e até para fins de pré-questionamento para um eventual recurso especial, esse pedido de retificação de julgado no sentido de que sejam analisadas e expressamente mencionadas, se possível, essas provas, porque isso nos auxilia como defesa até para levar o caso com mais instrução para a Câmara Superior, para que ela possa fazer uma análise não das provas, que é vedado, mas da interpretação que foi dada em segunda instância em relação a essas provas. Então, assim, vou dizer em termos um pouco mais simples, mas o problema não é necessariamente que seja negado o provimento ao recurso ordinário da contribuinte, né? Desde que as provas sejam mencionadas e refutadas, a gente está dentro de um contencioso aqui tentando achar um lugar comum entre contribuinte e fisco, e não tem problema as opiniões divergirem em relação a alguns pontos, mas para que a gente possa exercer o nosso direito de defesa e chegar com esse caso bem instruído para a Câmara Superior, a contribuinte apresenta esse pedido de retificação de julgado mais com esse espírito de que as provas sejam mencionadas, que a gente possa discutir se o canhoto assinado e carimbado pela Cefaz de Destino, principalmente, ele é suficiente para que a gente comprove a saída da mercadoria do Estado de São Paulo? Se a decisão não mencionar o canhoto, eu não consigo levar com essa tese o RESP para a Câmara Superior, porque daí vai ser incontroverso que teve essa decisão e que a Câmara eventualmente entendeu que não é suficiente. Tudo bem, mas pelo menos eu consigo levar esse caso para a Câmara Superior para que ela analise. É suficiente? Não é? A prova está lá, ficou estabelecido em segunda instância isso, e aí os julgadores podem analisar em eventual recurso especial. Acho que só para explicar e justificar um pouco o pedido de retificação de julgado aqui, mas são essas as razões, eu agradeço pela atenção, acabei demorando mais do que eu pretendia inicialmente. Obrigado e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Doutor Jean, parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Esse é um processo difícil, é um processo extenso, é um processo que teve muitas idas e vindas, foi um processo que deu trabalho para fazer o voto do recurso ordinário, me deu trabalho para fazer agora, doutor, o voto do pedido de retificação de julgado, mas vamos lá. Bom, item 3 do meu voto. Destaca, eu vou tentar, doutor, resumir um pouco, porque depois o senhor vai ter acesso à íntegra do voto, quando for publicado. Então, a recorrente destaca 2 trechos da decisão retificanda. O item 47, apenas para elucidar o meu convencimento, uma vez que consta dos autos a descrição total das diligências realizadas pelo fisco, as mercadorias tinham como destino as empresas liderança, abastecimento, núcleo, abastecimento de artigos de higiene, sucessoras da empresa MK Distribuidora. Após faturados, a autuada afirma, item 52, após faturados, a autuada afirma que agendava a entrega de produtos para a transportadora, para núcleo abastecimento, para Tocantins e para liderança abastecimento Espírito Santo. Com as confirmações de praxe, as mercadorias eram embarcadas e a autuada aguardava a entrega e o recebimento do produto de responsabilidade da transportadora. Esses foram os 2 itens destacados aqui pela autuada no pedido de retificação de julgado. E sigo. Afirma que há necessidade de análise do conjunto probatório em razão dos equívocos apontados, afirmando que os documentos apresentados, pesquisa prévia nos sistemas da Receita Federal, do Sintegra, bem como a apresentação dos canhotos das notas fiscais devidamente assinados, os conhecimentos de transporte e das DACTs emitidas pelas transportadoras e carimbados pela Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins, são provas em conteste do transporte das mercadorias objeto do AIM.
A dos que não foram mencionados, que os conhecimentos, transportes e as DARTs receberam carimbos da Cefaz do Estado de Tocantins e que a decisão se limitou a repetir o AIN, que o AIN foi baseado na Operação Elipse, como se tal prova fosse irrefutável. Por fim, a dos que não se trata de mero inconformismo ou que busca a reanálise dos seus fundamentos recursais, mas a correção dos erros de fato e da complementação da análise realizada no caso, uma vez que, a seu ver, ficou demonstrada a saída do território paulista das mercadorias vendidas para a empresa Núcleo, que está localizada no estado de Tocantins. Esse é um trecho do pedido de retificação julgado. No item 7, pede o saneamento dos erros de fato. A incorreção, a incorreta menção a operações envolvendo o Estado do Espírito Santo e a empresa liderança, bem como a ausência, item 2, a ausência de análise de parte do conjunto probatório apresentado pela recorrente e a falta de aprofundamento da análise acerca da parcela de provas que foi mencionada brevemente pela decisão recorrida. Ao exame. As folhas 10 consta no relatório circunstanciado. Item ponto 2. Os trabalhos fiscais previstos e determinados pela ordem de serviço emitida em tal data para desenvolvimento junto ao contribuinte Procter, inscrição estadual número tal, cujas mercadorias teriam sido transportadas pela empresa transportadora Martinelli. Inscrição número tal. Em outro trecho, a fiscalização registra. As verificações iniciais realizadas pela DEAT constataram indícios de que as saídas internas com mercadorias sujeitas a ST, as quais deveriam ter o ICMS próprio e o ICMS-ST recolhidos, quando da saída do estabelecimento industrial paulista, conforme previsto no artigo 261, estariam sendo declaradas em documentos fiscais como operações interestaduais. Utilizando-se desse artifício, as empresas envolvidas se beneficiavam da aplicação de uma alíquota de ICMS reduzida, 4%, 7% ou 12%, dependendo do estado destinatário, bem como do recolhimento de ICMS-ST, tendo em vista não haver protocolo de substituição tributária para operações entre os envolvidos. O fisco constatou o seguinte, e aí eu trago um longo trecho que descreve como funcionava essas operações. Eu não vou ler para não cansá-los, mas é um longo trecho que eu transcrevo aqui no voto. Lá no item 12. De acordo com o fisco, o grupo fraudador foi assim identificado. As informações colhidas ao longo das investigações conduzidas por essa Diretoria de Administração Tributária apontam para a existência de um grupo de empresas formado pelos controladores das empresas Liderança e Núcleo, que teriam sucedido os negócios da empresa MK Distribuidora, que é uma empresa já baixada, operou entre 2009 e 2010 e que possui centenas de milhões de débitos inscritos na dívida ativa. Esse grupo recebeu, deixa eu só separar aqui, esse grupo recebeu o nome de Grupo Núcleo. Os indícios apontam que, encerradas as atividades da MK, seus controladores, de fato, optaram por afastar-se do quadro societário de suas sucessoras Núcleo e Liderança para efeito de blindagem tributária e patrimonial. Assim, elegeram 2 ex-funcionários da MK e atuais funcionários do Núcleo e Liderança em funções gerenciais que, conjuntamente com uma offshore situada em Nevada, nos Estados Unidos, foram interpostos no quadro societário da Núcleo Liderança. As diligências do fisco se deram da seguinte forma, e aí eu trago aqui um longo trecho também falando de todas ou pelo menos de uma parte dessas diligências, e lá no item 2.26, as filiais do grupo localizadas em Tocantins e Espírito Santo foram diligenciadas pela DEAT. Constatou-se que não tem estrutura e condições mínimas de recebimento e estocagem das mercadorias documentalmente vendidas para lá, confirmando a hipótese de que as mercadorias não passam por elas e se tratam de operações simuladas. Aí eu transcrevo mais um trecho da decisão recorrida, que vai desde o item 47 mencionado no PRJ, e que começa
falando aqui dessas diligências que foram realizadas pelo fisco, que as filiais das referidas empresas situadas em outros estados da federação registravam como se tivessem recebido as mercadorias de origem das indústrias paulistas, simulando seu retorno ao estado de São Paulo, que essa empresa núcleo não exercia suas atividades de endereço declarado, 97% das notas emitidas pelo estabelecimento com destino ao estado de São Paulo refere-se à transferência para a matriz. Bom, e vou mencionando aqui todo o trecho em que foram analisados os documentos, foram analisadas as alegações da autuada, passo pelo item 58, vale transcrever o trecho da decisão atacada, aqui eu mencionando que para as operações em debate, sequer houve comprovação relativa à contratação de seguro de transporte rodoviário de cargas, não obstante seja uma exigência de legislação que rege o setor, além de uma prática habitual e quase que indispensável para as empresas em face do temerário cenário de roubo de cargas que há tempos assola o país. Aliás, há contradição acerca desta matéria. Na peça da defesa de florestais, o contribuinte autuado afirma que a obrigação seria da empresa transportadora. Por sua vez, a transportadora solidária declarou que a contratação era de responsabilidade exclusiva da empresa contratante. Está lá nas folhas 740. Com efeito, todos os DACTs anexados indicam como seguradora contratada Itaú Seguro, porém é o responsável pela contratação, por vezes é o remetente da mercadoria, por vezes a CT. Fato é que não foi apresentado qualquer documento provando a contratação, irregular quitação da apólice de seguro, bem como as respectivas averbações. Bom, e aí eu continuo aqui transcrevendo todo o trecho em que foram analisados a meu ver, detidamente as provas dos autos. Como se vê, sigo lá no item 15, como se vê, somente por esse trecho da decisão recorrida é possível notar que as questões suscitadas pela autuada, bem como os documentos por ela apresentados, foram exaustivamente analisados para chegar à conclusão do acerto fiscal. O relatório fiscal detalha todas as diligências realizadas e a simulação das operações, e desta forma, o pedido de retificação de julgado se revela mais um inconformismo com o resultado do julgamento do AIM, pretendendo a reanálise das provas, com exceção do erro material, por ter constado o Estado do Espírito Santo. Embora conste no relato da infração e alguns trechos do termo de constatação fiscal, Estado de Tocantins e Estado do Espírito Santo, é possível verificar que na OSF emitida em tal data, para os trabalhos fiscais para o contribuinte Procter, inscrição número tal, que supostamente teria mercadorias transportadas pela empresa transportadora Martinelli, inscrição número tal. A autuada foi notificada via DEC para prestar esclarecimentos e apresentar documentos relativos às supostas vendas aos clientes, liderança e núcleo. Vale destacar que a empresa núcleo está estabelecida ou aparentemente estabelecida no estado de Tocantins. Portanto, para sanear eventual erro de fato ou material contido na decisão recorrida, e de acordo com o relato, as infrações tratadas no presente AIM deve ficar consignado que dizem respeito às mercadorias supostamente emitidas ao estado de Tocantins, empresa do mesmo grupo de liderança, abastecimento, do mesmo grupo. O vício da descrição do relato infracional, operações realizadas entre o Estado de São Paulo e do Espírito Santo, foi saneado com a re-ratificação dos autos, permanecendo sem prejuízo a defesa que teve a oportunidade de impugnar todos os pontos trazidos pelo fisco, apresentando os documentos que entendeu prudente. Por fim, atendendo a manifestação da douta representação fiscal é caso de aplicação da nova redação da súmula 10 para reduzir os juros ao patamar da taxa Selic. Portanto, conheço do pedido de retificação de julgado para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Deixa eu só colocar um parcial aqui. Parcial provimento, corrigindo o erro material,
nos termos do voto acima e para aplicar a nova redação da súmula 10, reduzindo os juros ao patamar da taxa Selic. Falei que era trabalhoso, doutor? Então, muito bem. Senhores, é como voto, doutor Galderize primeiro. Presidente, eu vou registrar meu impedimento. Já participei de julgamento na 11ª. Tá certo. Na Câmara Superior? Não, em Câmara Ordinária, mas a gente já fez enfrentamento dessas situações na época com outra composição e acabo não me sentindo Tá certo. confortável para fazer o julgamento de algo que eu já tinha manifestado. Tá certo. Doutor Rubens. Considerações, acompanho o voto da relatora, sem considerações. Só uma questão, doutor Galderize, mas o impedimento do senhor é por questões de foro íntimo, então, né? Porque não há impedimento quando o senhor votou no mesmo grau. Por adiantamento já de alguns entendimentos quanto à situação no julgamento anterior, doutor Rubens. Então tá bem, tá certo. Doutor Odilo. Parabenizo a doutora relatora pela brilhante análise e, sem maiores considerações, acompanho o voto. Representação. Doutor Isabel, eu fiquei com uma dúvida, porque o relato da infração, ele fala de Espírito Santo, né? Fala, mas os documentos, eles tratam das operações de Tocantins. Então, como essa operação Elipse realmente é uma operação muito extensa, são muitos documentos, teve várias notificações para autuada, então, no relato, ele fala do Espírito Santo e Tocantins, mas os documentos realmente são do Tocantins. A própria representação fala isso nas contrarrazões. Ela fala, olha, não obstante fale do Espírito Santo e Tocantins, os documentos aqui são do Tocantins. Então, me parece, numa primeira vista, me parece que é mais um erro material do que um erro formal de acusação, enfim, que até passou por isso, o contribuinte alegou, né, até quando houve a ratificação, o contribuinte também veio com a tese com pedido de aplicação de decadência, que eu já tinha passado, e aqui, como ele não fala, também já tinha passado, mas foi só essa confusão. Mas não encontro aqui um erro formal para cancelamento do auto, enfim. E aí o resultado do julgamento, seria provimento parcial do ordinário para aplicar a Selic, seria isso? Seria para aplicar a Selic e para corrigir esse erro, porque realmente eu menciono o estado do Espírito Santo. Então, mas como os documentos tratam só do Tocantins, então, para corrigir, só que se trata aqui dos documentos do estado do Tocantins. É isso. Obrigado, doutor. Então, passar o provimento. Discussão de dado. Corrigir o erro. Analista, tá certo. Ok. Então, questão anterior. Isso. Parcialmente do. Agora, todos os outros recursos. Deixa eu ver como é que eu vou registrar aqui. Deixa eu ver como é que ficou o registro da outra vez. Só vou pedir um minutinho aqui, só para ver como é que ficou registrado, para não correr o risco, porque são vários recursos aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 recursos.
Conhecido, não provido, não provido, não provido. Ensino parcialmente. Ensino parcialmente. Ensino. Pronto, acho que agora. Muito bem. Então, eu vou encerrar debates. Fórum. Presidente, precisamos fazer um registro, né? É. Antes do quórum. Espera um pouquinho, deixa eu reabrir aqui. Deixa eu voltar um passo. Pronto. Pronto, presidente, obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. Encerrar debates. Fórum. Votação. Bom, doutor, então, o processo 4095453, o recurso pedido de edificação de julgado foi conhecido e parcialmente provido. Tá bem? Tá bem. Muito obrigado a todos pela habitual atenção e especialmente a presidente pelo trabalho nesses casos que eu que estou neles há anos, sei que eles são super difíceis mesmo. Obrigado e um bom dia. Bom trabalho Obrigada, aí. senhor. Tchau, Bom tchau. dia. Obrigada, igualmente. Encerrar o julgamento. Ok. Muito bem, agora nós vamos para o último processo, que é o 4133892, Noroeste Distribuidora, processo de minha relatoria, também um pedido de edificação de julgado. O voto já está disponível. Deixa eu só fechar aqui. Bom, aqui nós não temos inscritos para sustentação oral, para acompanhamento, então, aqui a recorrente, ela insurge-se contra a decisão da 10ª Câmara Julgadora, que em sessão de dezembro de 21 negou o provimento ao recurso ordinário. A recorrente alega que a decisão retificanda teria incorrido em erro de fato relativamente ao pedido de aplicação do artigo 527-A para a redução das multas dos itens 3 a 6. Aduz que a decisão considerou fatos inexistentes, mesmo esgotados em sede de recurso ordinário, e que todos os recursos legais teriam os requisitos legais teriam sido atendidos. A recorrente, ela reproduz aqui um longo trecho do recurso ordinário, de folhas 10.743, para justificar o pedido de elevação ou redução da multa para o valor mínimo de 70 UFESPs. Eu trago aqui as acusações. Sigo lá no item 6. Para a concessão do benefício pretendido, a autuada deve comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 527-A. Em contrarrazões do recurso ordinário, a doutora representação já havia mencionado às folhas tais a existência de 7 autos de infração, conforme relatório apresentado às folhas tais. Neste caso, a apresentação de certidão negativa
quando analisada de forma isolada, diante das constatações do fisco, não é suficiente para cumprir os requisitos legais. As alegações feitas pela autuada quanto à sua colocação no mercado estadual seria inferior a 1% para demonstrar um porte econômico inferior, mesmo realizado, realizando operações de valores elevados, não é suficiente para suportar o quanto pleiteado. Vale ressaltar que a autuada admite as acusações dos itens 3 a 6, apontando o erro de parametrização do sistema, chegando a 80% das operações realizadas pela autuada, item 6, conforme mencionado pela douta representação fiscal. Diante do porte econômico da empresa, das infrações cometidas e as circunstâncias que estas ocorreram, mantenho o meu entendimento que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 527-A do regulamento, não sendo possível redução ou renovação das multas aplicadas. Por todo o exposto, não conheço do pedido de retificação de julgado. Eu já havia explorado essa questão no voto anterior, mas eu quis apenas aqui reforçar o entendimento, mas me parece que não é realmente o caso, não são preenchidos os requisitos do artigo 527-A. É como voto, senhores. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Doutor Galderize. Presidente, só pontuar que acho que a decisão já constava da análise devida do presente caso, não tenho maiores considerações, farei acompanhamento nos termos da relatoria. Obrigada, doutor Galderize. Doutor Rubens. Da mesma forma, acompanhe sem considerações. Doutor Odilo. Também acompanho a relatora. Representação. Doutora, só apontar uma coisinha pequena aqui, que na ementa está pedido de retificação de julgado conhecido e não provido. E na parte dispositiva... Não conhecido, é verdade, é não conhecido. Não conhecido. Eu só caso de conhecer e não prover mesmo? Bom, aí fica... É que eu não estou reconhecendo o erro de fato, né? Ah, tá. Então, eu vou até colocar aqui no finalzinho, ó, diante do porte econômico, não sendo possível a redução e elevação da multa, inexistindo, vou colocar aqui, ó, inexistindo, a meu ver, erro de fato, uma vez que a decisão retificanda já havia feito considerações suficientes para a não aplicação do artigo 527-A. Pronto. E aí daí tem que colocar na ementa também, né? O não conhecimento, para não ficar diferente um do outro. Eu fiz aqui a correção, quer ver? Deixa eu salvar para ver se aparece aí. Deixa eu só salvar aqui, que eu acho que vai aparecer aí. Veja se aparece, por favor. Justificação de julgado não conhecido. Ok. Sim? Sim. Vamos lá. Registrar o voto. Encerrar debates.
Votação? Bom, então, o processo 41.33.892, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido. Certo. Julgamento. Muito bem, senhores, todos votados, todos encerrados, todos os julgamentos aqui, todos encerrados. Então, eu agradeço o empenho e dedicação de sempre, não canso de dizer, agradeço aí a participação de todos, da senhora Valdete, que ficou conosco aí até o final. E eu dou por encerrada, então, a sessão de julgamento do dia 22 de setembro de 2023 da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Jailson, se puder fazer a gentileza de encerrar a gravação.